O que você faria se você tivesse apenas 5 minutos de vida? De quem você gostaria de se despedir ou onde você gostaria de A estar? única certeza que nós temos é que um dia todos nós iremos partir. Mas se acontecesse um milagre e você tivesse uma segunda chance, a chance de viver uma vida nova daqui em diante, o que você faria de diferente? E eu aprendi a viver quando eu entendi o meu propósito de vida. Eu confesso pra vocês que durante muito tempo da minha vida, eu me via como o meu diagnóstico, sabe? Tipo assim, eu olhava pra mim no espelho e achava que eu era o próprio câncer, entendeu? Então, quando eu entendi que eu ter a doença não me define, não define os meus sonhos e, né, tudo assim, quem eu sou em si, isso mudou a minha vida. Acredito que a gente encontra muito, assim, um sentido para buscar melhorar a nossa vida quando a gente passa por uma coisa difícil, né? Comigo mesma, enfim, e outras coisas também no decorrer da minha vida que eu passei, mas nunca expus assim nas redes sociais, né? Mas são coisas que, querendo ou não, a gente cria uma mentalidade assim automática de que você precisa viver de uma forma diferente se você quer alcançar assim o sucesso. Mas não aquele sucesso, tipo assim, que envolva dinheiro, essas coisas, mas o sucesso assim espiritual e emocional, né? Porque eu acredito que o caminho assim da nossa vida é realmente a nossa vida emocional, porque enquanto a gente não aprender a controlar ela, ela vai controlar a gente, né? Se conhecer e tentar entender o seu propósito, por ouvindo assim pessoas que passaram por um momento assim de tentar entender qual era o próprio propósito de vida e tentar ouvir assim de nós, acredito que já é um caminho assim bem meio caminho andado, né? Quando você quer mudar de vida, você tem que realmente decidir mudar de vida, né? Que nem eu acredito que o amor não é um sentimento, ele é uma escolha. O perdão também, ele é uma escolha. Mas mudar de vida também é uma escolha, né? E a gente escolher mudar de vida, você enxergar novos horizontes, não é fácil mudar muitas vezes o modo como a gente pensa em relação a algumas coisas, né? Porque durante a nossa vida a gente cria muitas crenças limitantes, né? Que essas crenças limitantes não se referem à nossa fé, mas ao nosso modo de agir no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente cria uma crença de que nós não somos capazes de encarar alguma coisa porque lá da infância veio alguma coisa relacionada a isso, a gente ouviu às vezes do próprio familiar, né? Então é uma coisa que realmente atrapalha a nossa vida e atrapalha assim a gente querer seguir aquilo que a gente realmente quer seguir, né? A gente acaba fazendo as escolhas que os outros querem fazer, né? Sobre nós. Mas quando a gente descobre que a gente tem essa autonomia, a gente tem esse poder de poder redirecionar a nossa vida e escolher aquilo que a gente realmente quer, quando a gente realmente quer mudar, né? Acredito que muda totalmente a nossa vida e o nosso caminhar, assim, em relação a tudo, tanto socialmente, espiritualmente, emocionalmente, e acaba afetando sim o nosso físico, né? Porque, como eu disse antes, o nosso emocional, enquanto a gente não aprender a controlar ele, ele controla muito a nossa vida. Quando eu entrei pra internet, o pessoal começou a me seguir, assim, eu comecei a pensar no sentido de que eu não queria deixar para as pessoas somente o lado da minha doença, uma coisa negativa, sabe? Então eu sempre tento assim trazer algumas coisas, alguns conteúdos para que o pessoal perceba da capacidade deles, percebam também que existe alguma coisa dentro deles e que às vezes não é um diagnóstico ou uma coisa do decorrer da vida que vai limitar a sua vida e o seu modo de querer viver, né? Aquilo que eu prego nas redes sociais em relação de querer mudar, assim, às vezes uma visão de vida, sabe? Então, assim, que nem eu falei, acredito que não é fama, acredito que são pessoas que foram destinadas a mim com esse propósito, sabe? E o que eu puder fazer para ajudar essas pessoas, principalmente quem passa por um diagnóstico, falando da área da saúde, assim, que às vezes se sente muito perdido, e eu lembro como eu me sentia perdida, e demorei muito para encontrar o meu caminho e me reencontrar no que quem eu realmente era, o que eu realmente queria, porque eu confesso para vocês que durante muito tempo da minha vida, eu me via como o meu diagnóstico, sabe? Tipo assim, eu olhava pra mim no espelho e achava que eu era o próprio câncer, entendeu? Então, quando eu entendi que
eu ter a doença não me define, não define os meus sonhos e, né, tudo assim, quem eu sou em si, isso mudou a minha vida. Então, a partir disso que eu comecei a analisar outras coisas, assim, sabe? Então, tipo assim, acredito que realmente é uma coisa que foi destinado para mim poder ajudar e ministrar as pessoas e a gente usar as redes sociais para mostrar um exemplo, assim, em relação a propósito de vida. Acredito que realmente é uma coisa muito bonita do que a gente está fazendo, sabe? E realmente não é uma coisa em vão, porque sempre vai ter pessoas que vão querer criticar, que nem eu li, que às vezes vão querer usar da situação que a gente passou de vida para poder usar as pessoas, mas não é, né, usar as pessoas porque são pessoas que falam isso são apenas um exemplo das pessoas que não encontraram ali o sentido e não conseguem achar, né. E nós que vimos isso que nós passamos e a gente consegue falar disso com uma certa naturalidade, assim, querer ver o lado positivo e ver que houve, apesar da dificuldade, assim, houve uma luz, né, no fim do túnel, acredito que isso mostra como a gente consegue ver a vida de um lado diferente, e é isso que a gente quer mostrar para as pessoas, né? Que além de uma coisa difícil na vida, você pode sim olhar para o lado bonito, você pode sim olhar para que realmente há uma luz, às vezes, dentro de uma escuridão que a gente vive.